E aí pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para o terceiro vídeo de ondas mecânicas. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre o que é a equação de onda. No vídeo passado eu mencionei rapidinho que ela é uma equação diferencial cuja solução, ou seja, a função que satisfaz essa equação diferencial, você pode tratar ela como uma onda se propagando no espaço e no tempo. Então vamos lá. Nós vamos considerar um elemento de corda de massa dm, de comprimento dx oscilando para cima e para baixo. Vamos tirar uma foto no momento em que ele tem aceleração aqui para cima, tá? Lembra que ele tem aceleração para cima não significa necessariamente que ele está se mexendo para cima. Essa força restauradora ela pode ser tanto contrária ao movimento quanto a favor dele durante a oscilação, né? Então tá bom, temos aqui uma situação em que a força resultante e portanto a aceleração está para cima. Esse aqui mais clarinho é seu elemento de corda de massa dm e de comprimento dx aqui na direção x. Então você tem aqui forças F1 e F2 atuando nesse carinha aqui que está com aceleração para cima. Vamos fazer a decomposição de forças aqui, ó. Se eu fizer a decomposição dessas duas forças na direção x, eu vou ter aqui F1x e F2x, em que essas, como sempre, são as forças que mantêm a corda esticada. Então aqui, F1x e F2x é o que a gente conhece como tensão na corda, mantendo ela esticada. Lembra que para você esticar uma corda, você precisa fazer força para um lado e força para o outro. O que mais? Se você fizer a decomposição pelo eixo Y, aqui você vai ter uma força para cima e aqui você vai ter uma força para baixo, o que significa que a força resultante nesse elemento de corda é F2Y menos F1Y, já que essas forças aqui precisam ser iguais para manter a corda esticada e, portanto, se cancelam. Agora, você vai pegar as suas notas de aula, vai ter em mente essa decomposição de forças e as inclinações que esses vetores F1 e F2 possuem aqui nessa figura. Quando você fizer uma breve análise disso lá com as suas notas de aula, você vai notar que F2Y e que F1Y podem ser escritos dessa maneira. Então, F1Y tal aqui, que é o F1x, né? Na verdade, então, dy dx na posição x. Por que isso, né? O que é uma derivada? O que é a derivada de y em relação a x? Ela seria a inclinação da reta tangente nesse ponto que nós estamos chamando de x aqui, ó. Vamos voltar aqui para cá, ó. Esse ponto aqui vai ser x, esse ponto aqui vai ser x, esse ponto aqui vai ser x mais dx, tá certo? Então, a inclinação dessa reta e a inclinação dessa reta aqui, que são tangentes a esse arco aqui, são as derivadas nesses respectivos pontos, né? Então aqui, a derivada... e voltando aqui mais uma vez, ó. Você tem aqui eixo Y e eixo X, ó. São eixos aqui espaciais, né? Isso aqui é uma altura Y e uma direção horizontal X aqui, pela qual a onda vai se propagando. São duas direções espaciais. Então o que é dy dx, né? É justamente a derivada de y em relação a x, que tem como interpretação geométrica a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente, se você voltar lá atrás, é F1y sobre F1x, e F1x foi escrito como tensão. Da mesma maneira, lá no ponto x mais ΔX, ou x mais dx, você tem também essa representação em relação à derivada também. Quando você aplica a lei de Newton, né, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, você vai lembrar das seguintes
situações. F é a força resultante, que no slide anterior está lá F2y menos F1y. Então o que você vai fazer? Você vai fazer essa menos essa, colocar tal em evidência, e aí você vai ter isso aqui, ó, né? Essa menos essa, tal em evidência, você tem isso aqui. A massa, lembra que é uma massa diferencial, é um dm na verdade, que você vai escrever como μ dx, e a aceleração é a derivada segunda com relação ao tempo. Então por que você está usando a notação de derivadas parciais? Porque você tem uma função que varia no espaço x e no tempo t. Então a continua sendo segunda derivada no tempo, porém nós vamos escrever com notação de derivada parcial, porque y de xt, a função da onda, né, a função de onda, a equação de movimento da onda, ela tem variáveis em x e em t. Então, F igual a ma, para aquele elemento de corda, deu isso aqui, ó. Só que se você estudou derivada, você sabe que isso aqui, né, é justamente a definição de outra derivada. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então aqui, ó, o que a gente fez aqui? O dx que estava do lado de cá veio aqui, 1 sobre dx, e aí você pega uma função, avalia ela em x, mas dx subtrai dela avaliada no x. Com esse 1 sobre x, isso é a própria definição de derivada. Então você vai ter aqui uma derivada segunda espacial aqui, ó, na verdade. Então você tem uma derivada segunda espacial, μ sobre tal, né? No slide anterior o tal que estava aqui veio para cá, e o dx que estava aqui veio para cá, formou a própria definição de derivada, e aqui sobrou μ sobre tal, né? A densidade linear da corda sobre a tensão tal. Só que μ sobre tal é 1 sobre v ao quadrado, porque a velocidade lá que a gente viu no vídeo passado sobre ondas em uma corda, velocidade pode ser escrita como raiz de tal sobre μ. Então, μ sobre tal, se você observar as unidades, você vai ver que eles têm unidades de 1 sobre v ao quadrado, de acordo com aquela equação que a gente viu no vídeo anterior. Portanto, a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. Então, derivada segunda em relação à posição, 1 sobre V2, derivada segunda em relação ao tempo. Essa é chamada equação de onda clássica, né? Equação de onda, né, da mecânica clássica. Como eu também mencionei em vídeos anteriores, você tem lá as ondas de matéria. As ondas de matéria não vão seguir essa equação aqui, elas vão seguir uma outra equação de onda que só quem tiver que estudar física quântica que vai ver essa outra equação de onda para as ondas de matéria. Essa equação de onda clássica, ela rege as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Então, qualquer função y que satisfizer essa equação de onda estará se propagando, né? Estará se propagando com velocidade v e, de fato, será uma onda, né? Pode ser encarada como uma onda, vai ter lá o seu comprimento de onda e a sua frequência associada e bem definida, se propagará com velocidade v, se respeitar essa equação aqui, tá? A nossa função de onda, y de x e t, né, nossa equação de movimento na onda que a gente encontrou, vamos verificar se ela satisfaz essa equação de onda. E aqui, vou dar um spoiler, né? Tem que satisfazer, porque senão, tudo que a gente fez agora não faz muito sentido. Aliás, tudo que a gente fez até aqui não vai fazer muito sentido, né? Tem que satisfazer. Então, essa aqui é a dita função de onda, tá? É a equação matemática que descreve a onda, ou, digamos, a equação de movimento para uma onda, né? Então vamos ver se ela satisfaz a equação de onda. Segunda derivada
temporal, né? Vou começar com a derivada temporal, a derivada que estava à direita daquela equação que a gente viu no slide passado. A derivada temporal, que a gente está mais acostumado a fazer, ó, pula para fora o menos ômega ao quadrado e você faz cosseno, derivada do cosseno é o seno, só que você deriva de novo, volta no cosseno e aí você fica com menos ômega ao quadrado aqui. Se você fizer a segunda derivada espacial multiplicada por V2, então naquela equação, a equação de onda que apareceu no slide passado, eu peguei o V ao quadrado, que estava aqui, né? Ele estava 1 sobre V2 aqui, aí eu passei ele para o lado de cá. Então se eu fizer a segunda derivada espacial, vai pular para fora menos K ao quadrado, com o V ao quadrado, você tem esse resultado aqui. Só que espera um minutinho. A gente tinha feito lá, quando a gente viu a fase da onda, né? Quando a gente tirou a velocidade da onda, derivando a fase da onda, kx menos ômega t, lá no primeiro vídeo, a gente viu que a velocidade da onda pode ser escrita por ômega sobre k. Portanto, kv é igual a ômega. Então você tem aqui menos ômega ao quadrado, ym, cosseno de kx menos ômega t. Portanto, beleza, satisfez, né, a nossa equação de onda, a nossa função de onda y de xt, que a gente estava tratando como equação de movimento, né, para uma onda, ela satisfaz a equação de onda, naturalmente, né? Então, gente, equação de onda realmente foi só isso, bem rapidinho mesmo. Como eu mencionei alguns minutos atrás, qual que é a moral da história? Qualquer função matemática que satisfizer aquela equação de onda pode ser considerada uma onda que se propaga com aquela velocidade v, tem comprimento de onda e frequência definidos. Certo? Próximo vídeo, a gente vai falar de interferência e de fasores. Né? Fasores é uma maneira de você tratar com interferência entre ondas. E aí a gente já fica apto a tratar das ondas estacionárias e encerrar ondas mecânicas daqui a 2 vídeos, né? O próximo, interferência e fasores. Depois a gente vai pegar resultados daqui para ver ondas estacionárias e encerrar o tópico sobre ondas mecânicas. Então, até o próximo vídeo. Valeu, até lá!